Olá, pessoas! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai entender uma coisa. Não, você não é romântico. E tá tudo bem. Como assim você não é romântico? As pessoas usam a palavra romântico no cotidiano e usam de maneira correta. Ah, o sujeito é romântico, o menino é romântico porque levou flores para a menina, ela é romântica porque é sonhadora. E não está errado. Mas a questão, gente, é que vocês precisam saber que as palavras, elas estão em constante luta no cotidiano. As palavras, elas estão sempre em debate no cotidiano. O que acontece é que o uso das palavras vai se modificando historicamente e vão ganhando no cotidiano novos significados. Então não há nenhum problema em você falar o que é romântico. Mas afinal, na arte, na literatura, o que é ser romântico? Quando a gente fala de romantismo na literatura, em especial, nas artes como um todo, mas na literatura em especial, a gente está falando de um estilo literário, de um estilo de arte. Alguns gostam de falar das escolas literárias e, na verdade, não é bem assim. É óbvio que numa época, quando a gente estuda literatura e todo mundo que está produzindo arte literária no momento, é óbvio que as produções são muito distintas. E quando a gente está falando de uma tendência hegemônica, de uma tendência dominante que imperou na literatura ocidental. Mas afinal, quando que imperou essa tendência na literatura ocidental? Basicamente, ao final do século XVIII, começo do século XIX, surge hegemonicamente na cultura ocidental um modelo estético chamado romantismo. São os alemães os primeiros a olhar para o iluminismo francês e olhar para aquilo e revisitar os clássicos gregos e repensar um tipo de arte que não se pautasse meramente pela cópia das formas clássicas, mas buscasse necessariamente a expressão do indivíduo, a expressão das paixões e dos sentimentos. Quando a gente fala de romantismo, a gente está falando de um tipo de arte que impera do final do 18, do finalzinho do 18, mas que domina a primeira metade do século 19. Quando que é isso? Vamos pensar de 1780, mais ou menos final do século 18, até aproximadamente 1850, que é a metade do século 19. Depois, outras coisas vão surgir que dominam a moda, o fazer literário da época. Então, isso é romântico. E eu acho muito legal que, por exemplo, é uma das coisas que eu mais gosto quando vou provocar meus alunos é falar, veja, Shakespeare não era romântico, o romantismo é que era shakespeariano. Como assim, professor? A literatura de Shakespeare, ela ocorre no final do século XVI e começo do século XVII. E nesse período, a moda literária se situa historicamente no que a gente costuma chamar de renascimento, renascentismo, ou, como dizemos na literatura, um período denominado de classicismo. O Shakespeare, ele é muito anterior ao romantismo, que está no século XIX, está séculos depois. Então não é correto dizer, por exemplo, que Romeu e Julieta é uma obra romântica. Mas espera aí, professor, eu sempre achei que Romeu e Julieta era uma história romântica. E sabe por quê? E você não está de todo errado. Sabe por que você acha que a obra Romeu e Julieta é uma tragédia romântica? Porque os pensadores, os escritores, os poetas do século XIX, românticos, tomam Shakespeare, as tragédias shakespearianas, como modelo para construir as obras românticas, a experiência romântica. Então, de uma certa feita, o Shakespeare é um cara tão genial que ele cria uma literatura, um teatro, uma poesia tão incandescente, tão cheia de sentimento, pelo menos aos olhos do século XIX, que ela acaba fomentando a criação do romantismo. Ah, professor, você tá louco. Talvez Shakespeare seja o primeiro romântico muito antes do romantismo. Essa ideia que eu estou dizendo está aqui e vou mostrar alguns livros que vocês podem se inspirar. Esse daqui é o livro do Pedro Susequinde, Shakespeare, o gênio original. Nesse livro, o Pedro Susequinde
professor de teoria literária aqui no Brasil, mostra justamente isso, de como há toda uma inspiração dos poetas, escritores e filósofos do século XIX da obra shakespeariana para criar uma literatura que busca o sentimento, né? Outros exemplos de obra para quem esteja interessado. A obra Fausto, do Goethe, né? É uma obra típica do romantismo, no caso alemão, né? Bem interessante a história de um professor que faz uma aposta com Mefistófeles, um demônio em busca de todo o conhecimento do mundo. Será que a gente faz essa aposta? Também tem outro marco importantíssimo do romantismo, mas é uma obra que vai muito além do romantismo, de certa maneira, para vocês verem que as escolas literárias não podem ser tomadas como uma regra absoluta, mas como uma tendência, como um modelo genérico, como uma moda que inspira toda a produção de uma época. As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Essa tradução está interessantíssima, em especial, saiu pela Martin Claret, né? E está aqui com tradução do Mário Laranjeira e com o prefácio de Álvaro Faleiros, que tem um prefácio interessantíssimo. Exemplo de poesia romântica brasileira, nós temos a poesia de Álvares de Azevedo, e a obra mais famosa é Lira dos 20 Anos, mas também existem peças de teatro como Macário também, por exemplo, que foi inspirada naquela obra que eu mostrei, no Fausto do Goethe. Vale bem a pena você conhecer. Para quem quiser mais teoria e conhecimento aprofundado, eu recomendo a obra de Rudiger Safransky, Romantismo, uma questão alemã, que saiu pela Estação Liberdade e que vai mostrar como a experiência dos alemães, olhando para que tinha passado a Revolução Francesa, né, que aconteceu na França tal, em 1789, como eles olham para essa experiência e pensam uma releitura do iluminismo francês, buscando um estilo estético, filosófico, literário, que vai culminar no que a gente chama romantismo. E para quem gosta da chamada literatura maldita, que, digamos, floresce na sua excelência no romantismo, eu recomendo a obra de Mário Praz, A Carne, a Morte e o Diabo na Literatura Romântica. Infelizmente, fica aí um recado para a Unicamp. Ô Unicamp, relança essa obra pra gente, ela está esgotada, acredito que vocês vão encontrar na internet, em PDF, mas é uma obra maravilhosa em que o crítico italiano Mário Praz vai falar sobre as diferentes formas do romantismo. O romantismo é uma moda muito poderosa na literatura ocidental do século XIX, não é? E que ganha colorações muito diferentes em momentos muito diferentes. Então é isso. Ah, professor, então eu não posso ser romântico? Seja romântico, mas não no aspecto histórico. Você não está no século XIX. Você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você é moderno. Terrivelmente moderno. E você tem uma sensibilidade que está muito além dos clichês românticos. Agora é óbvio, né? A arte, ela sempre retorna, ela sempre volta, e todas as releituras acontecem uma vez que Lavoisier já diria: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na arte também, nada se cria, nada se perde, tudo se rouba, tudo se copia, tudo se altera, tudo se renova. Tá certo? Então, fique romanticamente bem. É nóis, aquele abraço, valeu! Ah, e me esqueci de dizer, compartilhe o nosso canal, deixa um like, aperta o sininho. Se não gostou, aperta o dislike, simples assim, e comenta aqui embaixo para que eu possa ter um retorno do que você acha, do que você gosta e do que você gostaria de aprender. Tamo junto, valeu, é nóis!